A paz esteja convosco, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo com cada um seja. Essa manhã eu quero compartilhar nesse dia de hoje, nessa hora que você está me ouvindo. A hora que chega essa mensagem até você, não sei se é de dia, se é de noite, se é de manhã. Aqui agora ainda é manhã, uma manhã de sábado. E, irmãos, eu estava refletindo ontem numa mensagem, 1 Reis, capítulo 13, que fala sobre o profeta novo, né, o homem de Deus e o profeta velho. Nos leva a refletir sobre muita coisa, irmãos, nos dias de hoje, sobre espíritos enganadores, sobre o discernimento que nós devemos ter, né? Buscar em Deus discernimento é muito importante. A palavra vai falar, irmãos, em Reis, 1 Reis, no capítulo 1, capítulo 13, versículo 1, que morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e contaram a seu pai. Disse-lhe seu pai: por que caminho se foi, e viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá? Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe então o jumento, e montou nele, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado então debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, não entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comereis, ali não bebereis contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Ele disse também: eu sou profeta como tu, um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, que como pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar que te dissera: não comerás pão nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Sucedeu que comeu pão, depois que bebeu, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Fez, pois, um leão, então pois um leão, e o encontrou no caminho, o matou, e o cadáver estava lançado no caminho, o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Irmãos, aqui é uma mensagem muito impactante, irmãos, e traz uma poderosa reflexão sobre o espírito do erro, irmãos, e o espírito de Deus. Se faz muito importante, irmãos, ter discernimento, buscar em Deus discernimento por causa do espírito do erro. Aqui na mensagem vai dizer que Deus falou para o homem de Deus não comer, ou seja, fica em jejum, vai para tal lugar, não come, não bebe nada que te oferecer, você vai ficar em jejum até chegar em tal lugar, em determinado lugar. Então, a Bíblia vai falar que aqui esse jovem estava sendo observado. O filho do profeta velho escutou toda a conversa que esse homem teve, tudo que ele fez naquele dia. Então certamente ele foi lá e falou para o seu pai. Ele então explicou a situação. Aí o profeta, homem de Deus, ele está caminhando, e o homem, profeta velho, fala: olha, Deus falou para mim que é para você comer. Um anjo desceu do céu e falou que é para você comer e beber. Agora come e bebe, porque assim diz o Senhor. Porém, não foi o Senhor que falou e nem foi anjo. Mas antes, ele ficou sabendo por meio do filho dele aquilo que aconteceu.
né, que aquele homem aquele homem de Deus estava em jejum porque o filho dele ouviu a conversa e sabia e falou. Aí há um problema, irmãos. Um grande problema é que, em nome do Senhor, assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. Falou em nome de Deus, que Deus mandou, que foi um anjo do Senhor enviado de Deus, mas não era anjo de Deus. Era o coração enganoso. E o profeta novo, o homem de Deus, ele ouviu alguém que fala em nome de Deus sem provar o Espírito. Então aqui está o grande problema, irmãos. A Bíblia fala, está escrito, irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos agora, pois na primeira carta a João, no capítulo 4, está escrito assim: amados, não creem em todo espírito, provem se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. Amados, não creem em qualquer espírito, provai os espíritos de Deus. Deus falou para não fazer, irmãos, não faça. A palavra de Deus não manda fazer, não faça. Ah, mas um anjo desceu do céu e falou. A Bíblia fala que ainda que o anjo desça do céu e anuncie outras palavras diferentes desta palavra, seja anátema. Tá bom? Esse é o problema, irmão. Deus manda fazer uma coisa por meio da sua palavra. Aí alguém chega e fala assim: não, assim diz o Senhor. Aí alguém fala: amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra. E agora essa pessoa está deixando de ouvir o Espírito de Deus, que fala por meio da sua palavra, para agora seguir um espírito do erro que fala em nome de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com o espírito do erro. Cuidado com o espírito do engano. A Bíblia fala que Deus permitiu um espírito do erro, um espírito do engano, para aqueles que não receberam o amor da verdade. E muito acontece isso hoje, irmãos. Vamos ficar com a palavra. O que a palavra de Deus manda fazer, nós fazemos. O que não tiver na palavra de Deus, nós não fazemos. Assim se formou muitas falsas religiões, muitas heresias e muitos falsos profetas. E o resultado está aí: uma igreja fria, uma igreja apostatada, uma igreja que não tem discernimento, que acredita em qualquer coisa e que tem sido levado para o caminho de perdição, o caminho de condenação, porque não se conforma com as palavras. Está escrito também na palavra de Deus, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, esse é soberbo, não sabe de nada e delira acerca das questões, surgem contendas de palavras, das quais nascem invejas, ciúmes, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade se torne causa de ganho, aparte-se dos tais. Então, se alguém não se conforma apenas com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é soberbo, delira acerca das questões, se torna um homem privado da verdade e corrupto no seu entendimento. O homem corrupto em seu entendimento, ele acredita em qualquer coisa. Ah, Deus mandou falar para você dar 100 e ele vai te dar 200. Espírito enganador. Ah, Deus me mostra um papel, uma caneta, e você vai assinar um papel tal e vai receber isso aqui. A sua vitória está na mão. Espírito enganador. Essa história aqui que nós lemos em 1 Reis, do profeta velho e o homem de Deus, ela se reflete muito a isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Deus mandou: não come, não bebe, vai em jejum. Porém, no caminho aparece um falso profeta, um profeta velho, e fala: assim diz o Senhor, um anjo me falou, um anjo desceu do céu e mandou você comer e beber. Irmãos, fica com a palavra de Deus, tá bom? Fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que importa, tá? As igrejas estão rejeitando a palavra de Deus e ficando com revelação, estão trocando a palavra por revelação, certo?
Como assim? A palavra fala que não pode adulterar. Aquele que separar, pois que não case. Ah, mas um anjo desceu do céu e me falou que Deus está te abençoando um novo casamento, que Deus está te permitindo, Deus te perdoa. Mas a palavra não fala para não adulterar, a Bíblia fala que pela lei a mulher está ligada ao seu marido até a morte, de sorte que morrendo o marido fica livre para casar com outro desde que seja no Senhor. Romanos 7. Sim, mas o anjo desceu do céu e falou que pode casar. O anjo desceu do céu e falou que Deus mandou te dizer que Ele não quer que você viva sozinho. E, portanto, agora Deus abençoa para você um marido, uma esposa. Cuidado, irmãos. Rejeite os espíritos enganadores. Rejeite o engano. Rejeite enquanto há tempo, irmãos. Porque isso é um caminho de perdição. A Bíblia fala que há muitos que se levantam, espíritos enganadores, e porque não receberam o amor da verdade para serem libertos, assim faz com que caia no erro. Então o espírito do erro, irmãos, ele está por aí. Nós, porém, devemos fazer o quê? Provar os espíritos. Como que prova os espíritos? Comparando a escritura com a palavra ou a profecia do tal homem de Deus. Se tal homem de Deus falou tal coisa, compara com a escritura, compara com a palavra. Se a palavra de Deus estiver dizendo o contrário, rejeita a profecia do tal homem de Deus, porque não é homem de Deus coisa nenhuma, ele é falso profeta, ele é enviado de Satanás, ele tem o espírito do erro, o espírito do engano. Nós temos que repreender o espírito do erro, o espírito do engano, buscando discernimento. Deus dá discernimento, mas para isso nós temos que buscar o discernimento. É joelho no chão, é oração, é jejum e leitura da palavra. Prove os espíritos, irmãos. Não dá glória a Deus e amém por qualquer coisa que se ouve por aí. Ah, Deus falou que vai te dar isso e aquilo, amém. Ah, Deus falou para você isso e aquilo e me manda dizer, amém. Não, irmãos, prove os espíritos. Compara com a escritura, compara com a palavra. Se esse profeta, homem de Deus, tivesse examinado aquele espírito, ele ia saber que era espírito do erro. Deus falou, está falado, irmão. Deus falou, não vai, não coma, então pronto. Ah, mas Deus falou para mim comer. Então é espírito do erro, para trás de mim, Satanás. O Senhor te repreenda, diabo. Deus falou para mim isso e aquilo, então é assim eu vou fazer. Aconteceu que então o homem de Deus, ele saiu da casa daquele profeta velho, foi para um caminho ao qual ele tinha que seguir, albardou sua jumenta e no caminho foi devorado pelos leões. Os leões devorou aquele homem. Por quê? Porque não buscou discernimento, não tinha discernimento, deu ouvidos a espírito do erro, deu ouvidos a espírito enganador. Prove os espíritos, irmãos. Examinai os espíritos. Não rejeitei as profecias, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.